Glórias a Deus. Vamos já estar abrindo as nossas Bíblias, primeiramente em Deuteronômio, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor, Ele deu esta palavra uns 15 dias atrás. Desde quando eu venho estudando sobre ela, tenho sido em algumas áreas tentado, e eu creio que Deus Ele tem me guardado, e diretamente a sua palavra, a instrução que será enviada hoje pelo Espírito Santo, Deus Ele quer nos ensinar algo aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que vocês hoje se tornassem um povo mais nobre do que o povo lá de Atos, capítulo 17, os bereanos. Amém? Vamos receber a palavra e examiná-la com atenção. Se coloquem de pé, os que encontrarem. Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 4, vamos ler até o versículo 9. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Também as colocarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora vá até 2 Reis, capítulo 2, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o primeiro versículo: Naqueles dias adoeceu Ezequias e ficou muito doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Versículo 21. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21, versículo 1. A parte A. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrantar neste momento e nos dar, Senhor, o entendimento necessário para que a Tua palavra ela venha produzir o resultado, Senhor, em nossos corações. Fala conosco, Senhor, de uma forma ao qual venhamos ser edificados aqui esta noite e aprendermos na Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor irá enviar. E que nós venhamos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estarmos, ó Pai, sempre preparados para, Senhor, termos ela em nossos lábios. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós
olhamos e vemos a história de Ezequias, que ela é detalhada em muitas outras partes da Bíblia, em Isaías, em 2 Crônicas, e quando nós juntamos tudo, nós vemos algo que Ezequias, ele, a partir do momento que ele ouve que iria morrer, diante daquilo que ele ouve, ele faz uma oração. E a oração que Ezequias faz, se muitos crentes hoje em dia fizessem, ao final desta oração seriam fulminados, estariam mortos. Porque Ezequias, ele diz: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias, ele recebeu algumas notícias ruins naqueles dias. Antes do profeta ir até ele já tinha recebido uma notícia de que o rei da Síria estava vindo contra ele, que era Senaqueribe. E Senaqueribe, ele já tinha enviado o chefe da sua guarda, Rabissaque, o qual estava fazendo um alvoroço ali em Judá. Estava profetizando, falando mentiras, dizendo: ah, você acha que o Deus de vocês irá livrar o seu povo? Olha o que a minha nação já tem feito, já tem devastado outras nações. Será que o Deus de vocês irá livrar vocês agora? E naquele momento, Ezequias, ele vai até o templo e ali se humilha diante do templo para que Deus viesse mudar aquela situação. Ezequias, naquele momento, ele está vivendo um momento de angústia, porque ele sabia da fama do exército da Síria, um exército que estava devastando a muitos países, a muitas nações, e agora estava vindo contra ele. E Deus, ele queria mostrar algo para Ezequias, ensinar algo para ele, que enquanto ele estivesse com Deus, ainda que se levantasse, isso não quer dizer, irmãos, que quando nós estamos com Deus, Deus vai nos livrar das provas. Não, as provas virão, mas permaneceremos de pé enquanto estivermos com Ele. Enquanto estivermos com Deus, estaremos seguros, pois nós sabemos que este Deus Todo-Poderoso, Ele está nos guardando, nos livrando, nos protegendo, aqueles que permanecem fiéis diante dele. Mas quando Deus, naquele momento, ouve a oração de Ezequias e traz uma solução para ele, naquele determinado momento, que era o que ele estava sofrendo, com uma angústia muito grande, que era acerca do exército da Síria, Deus traz a solução para ele. Mas logo em seguida, ele vem a ouvir a notícia de que iria morrer. Ezequias, ele é o 13º rei de Judá. Naquele momento ele tinha 39 anos de idade. E 39 anos de idade, irmãos, ainda é uma idade de uma pessoa que não está muito velha para morrer. Então naquele momento ele se angustia muito
e faz esta oração: Senhor, se lembra que eu tenho sido reto aos teus olhos. Senhor, se lembra de que eu tenho seguido a tua palavra. Senhor, se lembra de que eu não tenho desobedecido a tua palavra. Porque se Ezequias estivesse fazendo uma oração, irmãos, que não fosse verdadeira, Deus não tinha enviado novamente o profeta Isaías até ele e falado: olha, volte lá e diga que eu lhe darei mais 15 anos de vida. E aqui, irmãos, nós, há muito tempo, eu entendia que Deus estava interrompendo a vida de Ezequias, estava tirando os dias de vida dele. Mas aqui, Deus estava apenas acrescentando os dias de vida a ele. Porque aquela enfermidade, diz a palavra, que era uma enfermidade de morte. Era uma enfermidade que não tinha cura. Então Deus, pela sua onisciência, pela sua longanimidade, ele já sabendo o que iria acontecer, envia o profeta ali, e o profeta traz esta notícia drástica. Porque quem, irmãos, iria querer saber que iria morrer por aqueles dias? Quem gostaria de saber que iria morrer no dia de amanhã? Ninguém. Ele tinha acabado de passar por uma provação, e agora veio outra na sua vida. Mas Isaías, ele diz, inspirado por Deus, que ele viesse pôr em ordem a sua casa. E nós, ouvindo isso, irmãos, nós às vezes pensamos, mas no que Ezequias estava fazendo, que ele deveria mudar exatamente naquele momento, senão ele iria morrer. Porque Deus estava tendo misericórdia dele, iria lhe dar mais 15 anos, para que ele viesse fazer corretamente aquilo que Deus estava determinando dele. Deus estava dando mais um tempo de vida a ele, para que ele viesse a pôr em ordem a sua casa, para que ele não viesse mais fazer da mesma maneira que ele estava fazendo. Mas não era algo que ele estava fazendo, irmãos, mas algo que ele estava deixando de fazer. Por isso Deus estava enviando o profeta naquele momento, algo que ele estava deixando de realizar diante de Deus. Esta palavra, ordem, é a mesma palavra no hebraico para ordenar e orientar. Então, Deus estava mandando Ezequias orientar a sua casa. Mas orientar em quê? Qual foi o primeiro texto que nós lemos? De Deuteronômio, capítulo 6. O que Deus estava mandando o povo de Israel fazer? Ensine aos seus filhos a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus, versículos nos umbrais das portas. Coloque a palavra de Deus escrita na sua porta. Coloque a palavra de Deus escrita na palma da sua mão. Em algum lugar que onde você for passar, você veja a palavra de Deus escrita, para que você nunca se esqueça dela. E de ensinar aos seus filhos. Era exatamente isso que Deus estava mandando Ezequias fazer. Ensine a sua casa a viver
segundo a palavra de Deus. E não segundo ao achômetro, mas segundo a palavra de Deus. E quando nós, irmãos, vemos isso e olhamos lá para trás, para Abraão, por que Deus chamou Abraão? Para que Deus chamou Abraão? Nós sabemos que Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Deus chamou Abraão para ser o pai da fé. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 18. Vamos ler um versículo. Vamos examinar a palavra assim como os bereanos. Capítulo 18, versículo 19. Gênesis 18, 19 diz: porque eu escolhi Abraão a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Para que Deus chamou Abraão? Para ordenar, instruir a sua casa nos caminhos do Senhor, diante da palavra de Deus. Deus estava da mesma maneira agora falando com Ezequias. Falando, Ezequias, não esqueça, você tem negligenciado, você não tem ensinado aos seus filhos a minha palavra, assim como eu ordenei há muitos anos atrás. Assim como eu ordenei também a Abraão, pai da fé, que ensinasse os seus filhos a viver nos meus caminhos, que ensinasse os seus filhos a ser retos diante dos meus olhos. Neste momento, Deus queria que Ezequias mudasse a maneira que ele estava agindo dentro da sua casa, dentro do seu lar. E quando, irmãos, nós somos pegos de exemplo diante disso, porque a palavra de Deus fala não para que nós não venhamos mentir. E quando nós ensinamos ao nosso filho para ele não mentir, e falamos, e os nossos filhos, muitas das vezes, ou alguém que costuma fazer isso, o filho cresce ouvindo a vida inteira o pai ou a mãe falando, fala que eu não estou. Isso é o quê? Uma mentira. Ou se nós falamos aos nossos filhos, não roube, e os filhos veem os pais negligenciando o dízimo. Quando nós ensinamos algo aos nossos filhos, isso, irmãos, não quer dizer que muitas das vezes eles irão fazer conforme nós estamos ensinando com os nossos lábios, mas eles irão fazer conforme nós estamos agindo. Porque aquela história, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, irmãos, não cola. E era isso que Deus estava querendo que Ezequias fizesse. Ordene a sua casa, instrua a sua casa na palavra de Deus.
nos umbrais, escreva a palavra de Deus em todo lugar onde você for. E Deus queria isso. Porque quando nós olhamos e vemos Deus mandando Ezequias pôr a sua casa em ordem, nós logo passamos a ele, tá? Ele deve ter cometido um pecadaço. Deus vai até tirar a vida dele. Deus deu 15 anos a Ezequias. Deu a oportunidade dele instruir os seus filhos, a sua casa, a sua próxima geração, na palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela só serve para instruir desta maneira aos nossos filhos não fazerem algo de errado. Nós vemos Timóteo ainda jovem, quando Paulo o conheceu, tinha um pai grego e a mãe judia. E naquele tempo, ele não pôde ser circuncidado como os judeus eram circuncidados, porque o seu pai era grego. Mas quando Timóteo ele se converte e Paulo o instrui para que ele venha pregar a palavra de Deus, tanto que Paulo envia Timóteo a vários lugares, em missões. Mas só que os judeus naquela época não estavam aceitando a mensagem de Timóteo, porque eles sabiam que Timóteo não estava circuncidado. E a circuncisão, irmãos, é feita quando a criança está com 8 anos de vida. Perdão, 8 dias de vida. Então, o profeta, o sacerdote, pega aquela perdeneira, que é uma faca de pedra. Imagine, irmãos, para circuncidar a criança. Timóteo já era velho, já estava mais ou menos entre 18 a 21 anos de idade. Mas ele tomou uma decisão: olha, se for preciso eu ganhar almas para o reino de Deus, eu aceito fazer essa cirurgia. E quem segurava, irmãos, o filho para fazer essa cirurgia era o pai. Só que o pai de Timóteo era grego. Quem teve que segurar Timóteo foi Paulo. Então, desde o início do ministério de Timóteo, Paulo instruiu na palavra de Deus. É tanto quando Paulo começa a enviar carta a Timóteo, ele fala: meu filho na fé. Paulo se tornou pai na fé de Timóteo. Gostaria que vocês abrissem na primeira carta de Timóteo, para nós examinarmos lá, a partir do versículo 3, do capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não ensinassem doutrinas falsas e deixe de dar atenção a fábulas e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida.
Agora vá até o capítulo 4 da mesma carta. Versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias abandonarão a fé e, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Versículo 6. Se você transmitir esta instrução aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, porém, as fábulas profanas e velhas e exercita-se na piedade. Agora, vá até a segunda carta, capítulo 4. Aleluias. A partir do versículo 2, diz: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Nós lemos 3 textos aqui, 3 passagens, irmãos, que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, cuidado com as fábulas. Você tem que estar bem instruído na minha palavra e na fé. Talvez, irmãos, naquele tempo já existisse vassoura ungida, já existisse palmilha ungida, já existisse outras coisas ungidas. E para que Paulo estava enviando Timóteo a Éfeso? Para combater tudo isso. Para combater as fábulas que já estava crescendo naquele tempo. E aqui nós vemos Paulo falando: olha, ordena o povo, ou seja, instrui o povo a viver na fé segundo a minha palavra. Então a instrução, irmãos, era sempre que o povo viesse a se voltar para a palavra de Deus. Todo o avivamento que nós vemos na Bíblia, nós vemos o avivamento de Abacuque, nós vemos um avivamento no tempo de Esdra, quando o povo estava retornando para Judá, para reconstruir o templo. Eles tiveram que voltarem para a palavra, pois o avivamento representa isso: você se voltar para a palavra, e não como hoje em dia nós vemos, há um avivamento, um oba-oba, um barulho estranho. Não, irmãos, quando nós ouvimos falar de avivamento na Bíblia, é o povo voltando-se para a palavra de Deus. E Paulo estava instruindo o seu filho na fé, para que instruísse ao povo a viver e andar nos caminhos de Deus. Então, Ezequias tinha que fazer desta mesma maneira, porque se ele não fizesse, irmãos, ele iria morrer. Nós lemos um versículo lá no início, o versículo 19, a parte B do capítulo 20 de 2 Reis. Olha o que
Ezequias ele diz, depois que o profeta Isaías termina de falar: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Você sabe o que Ezequias estava dizendo aqui? Deus estava enviando Isaías para falar: olha, se você não consertar a sua casa, se você não colocar em ordem a sua casa, se você não instruir os seus filhos, acontecerá que virá a Babilônia e os levará para lá, e farão os seus filhos eunucos. E aqui é um detalhe, irmãos, porque o eunuco que era levado para a Babilônia, ele não podia gerar nada. Porque a partir do momento que ele se tornava eunuco, ele recebia a cirurgia que nós conhecemos hoje em dia, a vasectomia. Eles recebiam essa cirurgia, então eles não podiam gerar. Eles eram levados apenas para servirem ao rei ali na Babilônia. E o que Ezequias ele diz? Não haverá paz e verdade nos teus dias? Ezequias estava falando: olha, se no meu tempo tiver isso, para mim tanto faz o que virá depois de mim. Eu não me importo o que acontecerá com meus filhos depois que eu morrer. Era exatamente isso que Ezequias estava fazendo. É tanto que a palavra de Deus diz que Ezequias não correspondeu a Deus conforme ele queria, segundo Crônicas 32, 25. Ezequias não correspondeu conforme Deus queria. E o que aconteceu? O rei da Babilônia envia ali alguns homens para examinar o que tinha na casa de Ezequias. Quando a Babilônia chega ali, Ezequias começa a mandar, a mostrar tudo o que estava dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aqui ele fez mais um erro, cometeu mais um erro. Ele mostrou todo o seu tesouro para uma nação que futuramente iria roubá-lo, iria destruir Israel, iria destruir Judá, iria colocar o templo de Salomão por terra. Então ele não quis saber, irmãos. Ezequias, naquele momento, ele pensou: tanto faz, eu não vou estar mais vivo mesmo. Que se virem os meus filhos. Mas olha o que a palavra de Deus ela diz em Provérbios 13, versículo 22. Provérbios 13, versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Essa herança aqui, irmãos, talvez nós pensamos: deve ser dinheiro, deve ser. Não, irmãos. Uma boa herança é uma instrução que passará de geração em geração, e esta instrução nunca mais morrerá, porque você estará ensinando até os seus netos a viverem segundo a palavra de Deus, e não cometer o mesmo erro que Ezequias estava cometendo. Tanto faz, eu não vou estar mais aqui mesmo. Por isso que Deus fala: Ezequias não correspondeu conforme Deus queria. Mas por que Ezequias não correspondeu conforme Deus queria? Quem começou a reinar quando ele morreu? O último versículo que nós lemos.
Manassés. Com quantos anos Manassés começou a reinar? Com apenas 12 anos de idade. Quantos anos Deus deu a Ezequias para que ele vivesse? Mais 15 anos. O que isso quer dizer? Manassés nasceu nos 15 anos de bônus que Deus deu a Ezequias. O que Deus queria? Que Ezequias ensinasse o seu filho na palavra de Deus, para que ele fosse um bom rei, para que ele não viesse negligenciar o reinado que iria ser dado nas suas mãos. Manassés foi um bom rei. A palavra de Deus diz que Manassés foi o pior rei de Judá. O pior. E Deus, irmãos, Ele nunca atribui coisa ruim a uma pessoa só. Na palavra de Deus, Deus sempre irá atribuir a uma nação que não viveu segundo a sua vontade, a um país que não viveu segundo a sua vontade. Mas com Manassés foi diferente. Agora abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 15. Olha o que Jeremias ele diz. Capítulo 15, versículo 4. Jeremias 15, verso 4. Diz assim: entregá-los-ei para serem um espetáculo horrendo perante todos os reinos da terra. Por causa de quem? De Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, porque tudo quanto fez em Jerusalém. Deus atribui, irmãos, aquilo que iria acontecer futuramente a uma só pessoa, a Manassés. O filho que deveria ser instruído na palavra de Deus e o seu pai negligenciou. Foi o pior rei de Judá. E por conta dele, Deus coloca a culpa em Manassés. Por conta dele, Jerusalém seria um espetáculo horrendo. E nós falamos aqui na quinta-feira sobre isso. E Manassés, ele se tornou culpado deste espetáculo horrendo. Por quê? Porque o seu pai falou: tanto faz, não me importo, que se exploda. Não recebeu a palavra de Deus com bom grado e a examinou. Talvez naquele momento que Isaías estava falando com ele, talvez ele estivesse, assim como Paulo estava instruindo Timóteo, que aconteceria nos últimos dias. Teriam coceiras em seus ouvidos ao ouvirem a pregação da palavra de Deus e buscariam mestre para si. Ele não ouviu a instrução que Deus estava determinando para que ele fizesse. E quando, irmãos, nós vemos uma situação dessa e olhamos para a nossa sociedade, nós vemos algo muito ruim. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina a nós levarmos a palavra a tempo e a fora de tempo.
Sabemos que negligenciamos isso, mas não podemos em nenhum momento deixar de levar esta palavra em nosso coração. Eu estava vendo durante o estudo desta palavra uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que até algum tempo atrás era a nação com o maior número de pessoas evangélicas no mundo. Essa pesquisa, ela foi feita em 2 anos. O primeiro ano ela foi feita em 2007 e o segundo ano ela foi feita em 2015. Olha o contraste desta pesquisa. Em 2007, existiam 16% da população dos Estados Unidos que se dizia sem nenhum tipo de religião. Não seguia nada. Em 2015, essa pesquisa foi feita e esse número aumentou para 23%. Ele não diminuiu, ele aumentou. Em 2007 também, nessa mesma pesquisa, foi perguntado: os que se dizem cristãos, mas não frequentam nenhuma instituição religiosa com a idade de 18 a 26 anos. Em 2007, essa porcentagem era de 25%. Em 2015, ela aumentou para 34%. Ou seja, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas eu não quero me envolver em nenhum tipo de igreja. Dentro desta pesquisa, irmãos, nós vemos algo terrível. Porque se ela continuar crescendo, e nós vemos que nos Estados Unidos isso tem sido muito frequente, e eu já vi relatos de pessoas que foram pregar para lá, e pastores começaram a andar nas ruas e mostrar: olha, ali era uma igreja, hoje é um boteco, ali era uma igreja, hoje é um teatro. Igrejas que tinham um grande número de membros cristãos evangélicos e hoje estão fechadas. E a palavra de Deus, em Salmos 45, verso 4, diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade das tuas obras e anunciarão os teus atos poderosos. Porque se uma geração negligenciar, a outra geração não conhecerá a Deus. Porque foi assim, irmãos, com o povo que saiu lá do Egito. O povo conhecia Deus porque estava passando por dificuldades, buscavam a Deus, clamavam a Deus. É tanto que por conta do clamor do povo, Deus resolveu levantar o libertador que foi Moisés. Pelo clamor do povo que estava sofrendo no Egito. Só que aquele povo que sai do Egito não é o mesmo que entra na terra prometida. O povo que sai do Egito, eles morreram no deserto. Nasceu uma outra geração esta que a palavra de Deus diz que era uma geração desobediente à sua palavra. É tanto que em Números 32, verso 14, ouçam, diz: eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para
ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Ou seja, a geração que clamou, a geração que fervorosamente orou para sair daquele cativeiro, morreu no deserto. A geração que entrou na terra prometida já era uma geração desobediente. E a terceira geração, o que aconteceu? Porque Deus falou que não era para eles se juntarem com jugo desiguais. Eles não ouviram por serem desobedientes. A terceira geração, se vocês forem ver, depois da morte de Sansão, os capítulos 17 até o final do livro de Juízes, a imoralidade total que o povo estava vivendo. Irmãos, se vocês lerem, é um filme de terror. Um filme de terror que o povo estava fazendo. A partir do capítulo 17 de Juízes, depois da morte de Sansão. O povo não conhecia mais Deus. Aquela geração negligenciou. E o povo não conhecia mais Deus. E nós não podemos negligenciar a nossa geração. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Deus está nos instruindo para que nós venhamos pôr em ordem a nossa casa. Ordenar a nossa geração e a próxima. O bom homem deixará uma herança aos filhos dos seus filhos. Se coloque de pé. Aleluia. Santo Deus. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Te adoramos, ó Pai, na beleza de Tua santidade. Te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e representa em nossas vidas. Não permita, Senhor, que nós venhamos negligenciar a Tua palavra. Senhor, que se exista, Senhor, alguém aqui que tenha, Pai, coceiras em seus ouvidos ao ouvirem a Tua palavra, que o Senhor repreenda, que o Senhor lance por terra esse espírito maligno, em o nome do Senhor Jesus. Que venhamos, ó Pai, sermos, Senhor, assim como os bereanos nobres, que recebem a Tua palavra e a examinam. Deus poderoso, em nome de Jesus, venha agir, Senhor, em nosso meio, de uma maneira sobrenatural. Que nós não venhamos, ó Pai, negligenciarmos aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, assim, Senhor, como o rei Ezequias ele fez. Não podemos pensar, Senhor, apenas no nosso presente, mas na geração seguinte, Pai. Porque se nós negligenciarmos, corremos um sério risco, ó Pai, da próxima geração não te conhecer. Senhor, diante, Senhor, de Ti e da Tua igreja, eu me comprometo, Deus, a instruir os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, nos capacitar a cada dia, nos mostrar, Senhor, o caminho que devemos andar, o caminho que devemos percorrer. Assim como o Senhor levantou Abraão, Senhor, para instruir a sua casa, que o Senhor, Deus, nos levante
para instruirmos, ó Pai, a nossa geração e a próxima. E no nome do Senhor Jesus Cristo, capacita-nos, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Amém. Receba esta palavra em seu coração. Glórias a Deus.